Olá, começa agora mais uma edição do Conexão Unipan, um programa do Centro Universitário de Patos de Minas, com muita informação para você. Semana da Pátria. Qual a importância desta data para nós brasileiros? Será que o brasileiro ainda cultiva aquele sentimento de patriotismo? Professores do curso de nutrição falam sobre as substâncias benéficas contidas nas frutas secas. Na Dica Cultural, a participação do professor Lívio Soares, falando do livro Histórias Abandonadas, de autoria do professor Luiz André Nepomuceno, que será lançado neste sábado. No quadro Comportamento, o professor Henrique Miranda fala sobre a fofoca. Alunos do curso de Medicina promovem palestras sobre a sexualidade feminina. Veja o trabalho desenvolvido pelo Juizado de Conciliação do curso de Direito. Na agenda você fica por dentro dos próximos eventos do Unipan. Tudo isso daqui a pouco no Conexão Unipan. Fique ligado, voltamos em 30 segundos. Comemoramos esta semana o Dia da Pátria, momento em que todos nós brasileiros manifestamos o nosso civismo. Professores do curso de História do Unipan falam da importância desta data. Esta semana comemoramos o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Neste Colégio Militar de Patos de Minas, os alunos começaram as aulas da semana com o hino nacional e o hino da independência. Pela própria natureza, espera forte conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és toda gente, pátria amada, Brasil. O motivo da comemoração do 7 de setembro está na ponta da língua destes alunos. Dia 7 de setembro, quarta-feira, comemora-se a independência do Brasil. Eu acho que dia 7 de setembro foi uma data muito importante para o nosso povo brasileiro, porque assim, a gente estava muito dependente assim, de Portugal e a gente ficou assim, bastante livre depois dessa data. O nacionalismo e o civismo dos alunos eram ensinados através da disciplina Organização Social e Política Brasileira, ou Moral e Cívica. Desde a reforma curricular, a filosofia e a sociologia substituíram estes conteúdos, que eram vistos com caráter negativo de doutrinação. A disciplina Educação Moral e Cívica ela foi uma invenção do regime militar, né? A partir de 1971, houve a reforma Passarinho, que mexeu nas estruturas educacionais brasileiras e introduziram no currículo essa disciplina, e Organização Social e Política Brasileira. Na verdade, com os ventos democráticos, com o final do regime militar, essas disciplinas foram substituídas. Então nós passamos a ter a filosofia, a volta da filosofia e da sociologia. E hoje, nos chamados temas transversais, que os parâmetros curriculares nacionais permitiram, esse tema, por exemplo, o tema do nacionalismo, o tema da nação, o tema da pátria, ele passou a ser trabalhado através de filosofia,
de sociologia, de história propriamente, de arte, de literatura. Então ele pode ser visibilizado hoje numa outra perspectiva que não seja aquela perspectiva doutrinária, porque essa é que é mais nociva, essa nós já temos absoluta convicção de que ela não funciona. O Grito da Independência marcou 7 de setembro de 1822 no Brasil. Mas esta emancipação política não foi completa, de acordo com o coordenador do curso de História do Unipam, professor Marcos Rassi. Para ele, faltou a participação do povo. O processo de independência no Brasil, ou do Brasil, ele se insere num processo mais amplo de independências da América, né? Então, primeiro os Estados Unidos se tornaram independentes e depois os demais países, começando pelo Haiti. O Haiti, depois o México, as Províncias Unidas do Rio da Prata, enfim, os países de colonização espanhola. O Brasil foi um dos últimos. E o nosso processo se difere. Por quê? Porque a independência do Brasil, ela realmente não conta com a participação popular. Isso é um dos fatores que nos impede de visibilizarmos um certo patriotismo, né? O povo esteve ausente no momento mesmo de efetivação da independência. Foi uma independência muito controlada por setores da elite, sobretudo da aristocracia rural. Ou seja, não houve um processo de inserção popular no momento da independência. A Semana da Pátria é um momento em que nós nos tornamos mais patriotas. Mas isto não deveria acontecer só durante este período. Marcos Rassi acredita que falta aos brasileiros conhecer um pouco mais da história do país. Primeiro, talvez fosse interessante a gente pensar numa sociedade onde não houvesse pátria e houvesse frátria, né? A ideia me parece muito mais sedutora. Porque o que é a ideia de pátria? A ideia de pátria é um Estado nacional, uma nação, mas que se pensa em termos de um pai, né? Pátria, no sentido etimológico. E uma cidade é uma perspectiva, não uma cidade, mas uma perspectiva de uma nação, no sentido de frátria, seria de irmãos. Então a gente não teria essa visão mais impositiva do pater, né? Agora, pensando em termos de nações modernas, de nacionalismos, eu imagino que o ideal seria aquela pátria onde o povo se identifica com a sua história. Nesse sentido, eu penso que nós, no Brasil, deveríamos conhecer um pouco mais a história do Brasil, não somente a história oficial, mas a história do povo brasileiro como forma de nos identificarmos como pátria. Porque a história é bacana por isso, porque ela nos leva a repensar o processo histórico. Por que não somos patriotas? Por que não cultuamos a pátria como deveríamos? Porque nós não temos identidade com o processo da história oficial. Então é preciso o quê? Resgatarmos, recuperarmos nossa história para ver o que hoje, em 2011, significa independência. Para uma criança, para um jovem, para um adulto, para um senhor, o que significa a independência política, né? O que significa a emancipação do Brasil? Em que perspectiva que nós somos hoje independentes? Então eu acho que cabe essa reflexão partindo lá do nosso passado colonial. Embora sejam um pouco mais calóricas que na forma natural, as frutas secas preservam substâncias que fazem muito bem à saúde. Inclusive, elas são bastante indicadas para aquelas pessoas que querem perder peso. Nos supermercados e mercearias, elas são fáceis de encontrar. As frutas secas, além de conservar o sabor das frutas, conservam também alguns nutrientes. Uma das mais conhecidas, a ameixa seca, tem ferro que ajuda a combater a anemia. A uva passa tem magnésio que faz bem para o fígado. E o damasco é rico em beta-caroteno e vitamina A, que deixam a pele e cabelos mais bonitos, além de fazer bem a visão. A fruta passa por um processo no qual concentra os nutrientes. Bom, a fruta seca, eles pegaram uma fruta in natura e desidratou, ou seja, retirou aquele conteúdo da água, que deixa aquela fruta carnosa, retirando a água, ela fica mais seca, concentrando os nutrientes. No processamento, ela pode perder algumas vitaminas, mas em termos de carboidrato, lipídio, proteína, fibra, ela é bem mais concentrada do que a fruta in natura. A fruta seca pode ser uma ótima opção para um lanche rápido.
A aluna do curso de nutrição do Unipam, Letícia Silva, explica as outras vantagens de consumir a fruta desidratada. Bom, a fruta seca ela pode ser um ótimo alimento para uma refeição intermediária, como por exemplo, entre o café da manhã e o almoço. Ela também pode ser substituída pelas frutas que não estão na época, porque como ela tem uma conservação maior, nós teremos ela em todas as épocas do ano. E é um ótimo alimento para estar consumindo algumas vezes durante o dia para suprir algumas necessidades, porque é um alimento que em baixa quantidade pode suprir a necessidade de caloria necessária para esses intervalos. A fruta seca pode ser consumida como um petisco, mas também pode ser acrescentada a outras receitas. A gente pode consumir ela no iogurte, no leite, algumas preparações como tortas, bolos, ou então como petiscos mesmo. Mas se a sua intenção é perder peso, a fruta seca não está proibida do cardápio. E se for bem utilizada, pode até auxiliar na dieta. Se você está em dieta restritiva, não deve abusar, porque é uma fruta bem mais calórica do que a fruta in natura. Porém, ela é uma fruta bem mais rica em fibra, que favorece o funcionamento do intestino bem melhor do que a fruta in natura. Conservar em casa, sempre um potezinho, tá consumindo 1, 2 vezes por dia, é interessante para ter uma dieta legal.